Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de setembro de 2011, domingo. O verbete é de número 2065, tem 4 páginas, 46 logias e 8 máximas. O tema é descentração cognitiva. A especialidade é a conviviologia. Quem redigiu o verbete com muito critério é a professora Tamara, que está aqui no banco das rés, muito bem assessorada. Definição: a descentração cognitiva é a aprendizagem da capacidade de ressignificar e reperspectivar os próprios pontos de vista na compreensão do outro e do mundo, desenvolvido em processo contínuo e crescente na experiência das consciências em interação. O holopensene pessoal da convivialidade produtiva. A experimentação no mundo físico. O atributo mental somático da associação de ideias. A aferição de importância à opinião alheia. O entendimento dos pontos de vista alheios. O adentramento na lógica interna da cultura alheia. A capacidade de entender o contexto do outro. A autonomia crítica composta pelo cotejo entre ideias próprias e alheias. O emprego cosmoético da relativização. O emprego cosmoético da absolutização. A ponderação da conduta pessoal de acordo com a compreensão do nível de responsabilidade do outro sobre as próprias ações. A prospectiva pessoal por meio das retrovisões. A conclusão baseada em fatos e para fatos. Eu li apenas uma parte aí dos conceitos. Agora, eu chamo a atenção aí a remissiologia dos 15 itens. Afinidade cognitiva, carga da convivialidade, conjunção autocognitiva, distorção cognitiva e permutabilidade interconsciencial. Frase enfática: a aprendizagem começa e culmina na convivência, desde a descentração cognitiva inicial do bebê, identificando o outro, até a consciência madura, experienciando a interassistencialidade. Você vem empenhando esforços para compreender a perspectiva do outro? Quais facilidades e dificuldades tem identificado neste processo? A bibliografia tem 7 fontes bibliográficas. Agora, questionamento aqui. Em fatologia, agora com você, há o item satelitização consciencial, 4ª linha. Qual o limite entre a satelitização sadia e a patológica? Vejo em muitos contatos interconscienciais que esse limite é muito tênue. É o fio da navalha para se passar de um para outro. Ontem não foi falado o nome da verbetógrafa no fim da tertúlia. É a professora Tamara que está aqui, tá certo? Sim, eu sou a professora Tamara Cardoso André, e essa questão da satelitização consciencial, eu acho que o limite é a idade da pessoa. Por exemplo, é claro que enquanto a gente é criança, a gente depende mais dos pais, mas chega uma hora que tem que crescer, sair de casa, fazer alguma coisa. Também o limite é a doença. Se a pessoa tem alguma doença que ela dependa de outro, isso é uma dependência necessária, né? Mas eu acho que, assim, na minha compreensão, mesmo nessas relações de dependência entre as pessoas, sempre existe um processo de interassistencialidade. Nós sempre aprendemos uns com os outros. Mas existem limites mais tênues também, que eu acho que daí cada caso é um caso. Muito bom. Eu estou no 2º período do curso de Direito e pretendo matricular-me simultaneamente do curso de Filosofia. Sei que você é a favor do duplo curso, porém desconheço sua opinião a respeito do duplo curso simultâneo.
Meu chapa, eu quis fazer 3 cursos na minha época. Acabei fazendo 2, mas eles não permitiam fazer simultaneamente. Hoje se pode fazer vários cursos simultaneamente se a pessoa aguentar. Eu quis fazer, não me deixaram, não tinha lei, tudo era contra. Eu fiz um, depois fiz o outro. Peço então que primeiramente aconselhe como se fosse meu bisavô. Em segundo lugar, quer dizer, esse aqui está querendo a paternalismo. Em segundo lugar, como um conscienciólogo, dizendo as alterações favoráveis e desfavoráveis que essa experiência pode proporcionar à minha consciência. Em terceiro e último lugar, diga-me, como médico, quais cuidados tem que tomar nessa jornada. Olha, seu caso, de vez em quando, eu vejo que você manda algumas perguntas para cá. Eu vejo o seguinte, direito é uma boa coisa, agora preciso saber onde é que você vai entrar nisso. A filosofia é muito séria, você tem que lembrar que no próprio direito já se estuda filosofia. Entende? Agora, nós aqui estudamos a filosofia dentro do direito na questão da paradireitologia, que é o negócio mais avançado. Agora, eu acho importante tudo isso, vai te aumentar para você sair da monovisão e chegar numa cosmovisão maior. O duplo curso sempre ajuda a pessoa a fazer uma extensividade, profundidade nas abordagens das realidades do cosmos, de modo que vale a pena. Agora, quanto a você, o processo todo é o seguinte, você tem muita coisa pela frente, lembrando que todo mundo está vivendo agora 100 anos, de modo que vá em frente com os estudos, vale a pena. Agora, aumente a sua disciplina, a sua auto-organização, você vai precisar disso. Agora, é para você. Na definologia temos que a descentração cognitiva é a aprendizagem da capacidade de ressignificar e reperspectivar os próprios pontos de vista. Pelos trabalhos do professor Reuven Feuerstein, psicólogo e educador romeno, radicado em Israel, desenvolvedor do Programa de Enriquecimento Instrumental PEI, o qual baseia-se no princípio de todos poderem aprender e que a inteligência pode ser desenvolvida pela mediação, por ela ser dinâmica e modificável. Dessa forma, como a verbetógrafa interpreta a visão da PEI em relação ao ensino da descentração cognitiva? Olha, eu não li o Feuerstein, mas eu já ouvi falar que esse conceito da mediação que ele usa, ele tem algum embasamento em Vygotsky, né? O conceito de mediação. E a mediação é um conceito difícil de entender, porque ele pode se aproximar muito do comportamentalismo. E, na verdade, o que é a mediação? É aquilo que está entre o sujeito que aprende e aquilo que ele aprende. É tudo aquilo que propicia a aprendizagem. Então, por exemplo, o professor é um mediador da aprendizagem do aluno e mais todas as atividades que o professor exerce ao longo do trabalho pedagógico, né? Então, tudo pode, segundo Vygotsky, exercer um papel mediador no processo de ensino-aprendizagem. Eu concordo que todo mundo pode aprender, né? Cada um dentro dos seus limites, das suas possibilidades. E eu acho que a mediação é uma coisa que sempre acontece no ensino-aprendizagem. Só que algumas mediações são mais pobres do que outras. De que modo a conscienciologia trata a fertilização in vitro? Parece haver uma crítica no livro Projeciologia. Não é só lá, não, é todo lado. Eu vivo criticando isso. Isso aí existe em função do egoísmo do povo. Tem que acabar com essa história. A gente tem que seguir aquilo que a natureza recomenda e manda. Se acontece as coisas, porque tem sua razão de ser. As consciências ressomadas, sejam com os réus ou intermissivistas, podem fazer muitas coisas erradas no intrafísico. Mas o que de antiético comum aos consréus, o intermissivista não poderia fazer? Tudo que seja anticosmoético é burrice, né? A gente tem que evitar. Agora, a barriga de aluguel, por exemplo, vocês querem coisa pior do que isso? Isso não tem ética. Um negócio tudo furado. É problema de consréus. Para isso é bom você ler o livro Homo Sapiens Reurbanizados.
Na opinião do senhor, qual a melhor técnica para desenvolver a clarividência? Eu concentro o frontal e tento fazer ele entrar em atividade sem visualização, nem mando. Não, o problema é você vem aqui e participa de 6 cursos acoplamentários. Você vai melhorar isso aí. Não precisa fazer força, não. É só participar e ver o que acontece. Eu queria dizer que foi feito o curso 40 Manobras no dia 22 a 25 de setembro. O número de alunos foi 40. 25 senhoras e 15 senhores. A equipe de 12. O total de 52 pessoas. 3 alunos foi a primeira vez. E um já tinha feito 40 manobras antes. Agora tinha 18 voluntários da Conscienciologia, lá no meio. Amigo da enciclopédia tinha 16. Tenepsista tinham 20. Agora, como chegaram no curso? Através de outro curso, através das tertúlias, indicação de amigo ou parente, site do CAEC, Facebook, panfleto, YouTube. Foi assim que eles chegaram. Então foi muito bom o curso. Agora, ó, eu estou aqui com as pontuações do CAEC do dia de ontem. Nós temos, eu vou ler aqui só alguns desses totais aqui do CAEC. O totais de artefatos saber da holoteca chega a 789.702. O total de livros já passa de 87 mil livros. O total de dicionário está com 5.854 dicionários. Nós temos em Foz do Iguaçu 641 voluntários que mudaram a residência para cá. Houve um aumento muito grande aí de uma hora para outra aqui. A gente já estava esperando alguma coisa nesse sentido. Tem muita gente que fala que vai mudar, etc. Sempre assim, no início do ano, passa um pouco, daí a pouco o povo aparece. Nós temos 53 autores do Holociclo que já tem livro publicado. 53. Nós temos 103 professores em Foz, do nosso povo aqui que trabalha aqui. Tem 68 empresários da comunidade conscienciológica. Tem 68 psicólogos da comunidade conscienciosa. 68. Tem 39 médicos da comunidade. Já dá para fazer um hospitalão. Tem 34 engenheiros da comunidade. Tem 20 administradores. Tem 23 advogados. Tem 13 biólogos. Isso tudo é agora, de ontem. Esse aí está atualizado. Agora, ó, eu estou aqui com o Livre Pensamento, Desenvolvimento Educacional, que afirma aqui do professor Loche, que ajuda a ele, a Lilian e a Milena. Eles estão atendendo o mundo aí com esse processo aqui. O negócio é sério. Se alguém quiser ver aqui os detalhes, está muito bem feito o panfleto aqui que ele está dando. Vale a pena ver. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. O nosso amigo João Paulo me representou lá na manifestação pública para a soberania e a libertação dos palestinos, para fazer aparecer 250 pessoas. Ele trouxe aqui os dados sobre a Palestina já, reconhecimento do Estado Palestina já. Tem aqui uma série de dados e fotos do povo que apareceu. Justiça, paz e liberdade. Muito bom o caso. Agora tem uma série de fotos do povo lá. Muita gente. A gente que falou, representando várias associações, etc. Muito interessante. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Mais rápida que a luz. Isso aí está aparecendo na internet e apareceu agora no jornal da Gazeta do Povo. Então eles estão começando a comprovar que existem realidades mais rápidas que a luz. Então o negócio do Einstein vai para o espaço. Vocês já ficam sabendo disso. É só olhar agora na internet que já tem. Agora, outra coisa, eu queria mostrar um livro que eu acabei de receber com a dedicatória, Mágica, Vida Mágica. Está aqui. O livro acabou de ser lançado, do Carlos Lopes. O Carlos Lopes já esteve aqui
É esse, nosso amigo. Você chegou a ver esse homem? Ele esteve aqui comigo. Agora, o que se passa? Vocês sabem que eu vivo falando para vocês escrever livro, né? Eu falo para escrever artigo, escrever verbetes, escrever livro, tá certo? Esse aqui eu falei de uma maneira assim, injetando energia em cima dele. Agora, o que se passa? Ele esteve aqui porque ele é amigo do João Paulo. Esteve comigo, eu conversei com ele e falei umas verdades na cara dele. Então ele escreve aqui na contracapa do livro: Mágica é vida mágica. Após várias coincidências, conheci o parapsicólogo Valdo Vieira em Foz do Iguaçu, no ano 2009, que me aconselhou a escrever um livro. E por aí ele vai. Tem um capítulo inteiro aqui que ele está falando isso, viu, João Paulo? A sincronicidade dos encontros. Porque ele morava lá perto do Instituto, em Ipanema, mas nunca foi lá. Os amigos falaram com ele para aparecer, ele ficou com medo, sei lá o quê. E não teve. Então ele apareceu aqui depois de algum tempo. Agora, ó, ele está falando aqui que fez o livro em 5 meses e demorou 2 semanas para terminar. Agora, ele só foi lançar 2 anos depois, porque ele estava estudando ainda as coisas. Mandou para mim com calma. Agora, então, eu digo para vocês, o Carlos Lopes está passando a perna em vocês aí, uma boa parte de vocês. Tem gente aqui que faz só 30 anos que eu falei para escrever livro. Até agora não saiu o livro. Ele não. Eu falei em 2 anos, o livro está publicado, tudo arrumado, muito bem acertadinho, muito bom o livro, a capa muito boa, a editora lá do Rio, tudo. Ele passou a perna em muita gente que eu conheço aqui. Vale a pena vocês pensarem nisso. É uma vergonha que o cara chega aí, me vê, eu falo umas verdades para ele, ele publica o livro. E vocês passam aí, quantos anos vocês vão esperar mais? Ele já tinha feito o livro faz mais de 1 ano, mas só publicou agora. Mas veja, tudo instantâneo, ó. Esse é do meu, esse aqui é do meu clube. Tá? É Ataque Etnia. De modo que eu acho que esse exemplo deve calar na reflexão de vocês. Onde está? Onde estão os livros de vocês? Tem gente aqui que já podia ter feito 10 livros nesse ínterim. É isso? Professor Valdo. Sim. É sobre esse neo-autor. O senhor... agora o Pedro. Podia dizer qual foi a editora que ele publicou? Oficina de Livro. É do Rio de Janeiro. Tá, muito obrigada. Era só isso que eu queria saber. Essa questão da Palestina, a maioria da população do mundo inteiro é favorável que eles tomem assento na ONU. Um jornalista lá falou na Globo News que se fizer uma pesquisa, até os israelenses estão a favor. E os representantes lá da ONU, só o Obama é contra. Esse Obama é uma decepção. Não, o Obama é porque ele é mandado pelo Pentágono, que é dominado pelos judeus. O Estado de Israel, já falei aqui, é um outro Estado dos Estados Unidos, eles é que mandam lá. Então acabou. Obama não vale nada, gente. Eu falei para vocês que ele é muito fraco. Ele é pau mandado, né? Ele ia ficar na história se ele fosse contra os judeus. Agora, ninguém lá é contra. Olha, eu que me lembro do... E outra coisa, ele não deve ser contra porque ele tem medo. Medo de quê? De não somar mais cedo, tá na cara. Eu me lembro do... Olha o Jack Kennedy. O John Kennedy, isso que ia falar. Eu me lembro dele, é muito superior a esse Obama. Não tem nada a ver. Mas olha o que fizeram com ele. Eles têm medo disso. Agora, para Tamara... Lembre-se da lei de Italião. Eu tenho uma pergunta. Não perdoa, mata. Agora, é que tem uma parte dos israelenses que não são assim, eles são até favoráveis, uma grande parte. Agora, o problema deles, a desculpa que eles dão, é que lá nas montanhas de Golã, que é onde tem a nascente de água para o Israel. Então, se eles aquilo, ou abrir mão daquilo, eles podem envenenar a água que vai para Israel. Então essa é a conversa. Mas por que eles não entram num contato, numa coisa? Por que alguém não cede nisso aí? Agora, o pior da história, eles são primos. Palestino e judeu, tudo é primo. Estão brigando esses anos todos, como é que fica? Agora, por exemplo, esse caso do Estado,
palestinos estão certíssimos, porque quando foi feito o Estado de Israel, tinha que ter feito o Estado Eles da Palestina. têm direito a ter um Estado Pois lá. é, foi errado. Está atrasado 62 anos. É uma loucura. Tudo errado. O negócio é de 47 para 48. Até hoje. Como é que fica? Uma perguntinha. Eu pra sempre fui Tamara. favorável ao Estado da Palestina. O que é? Na fatologia, na página, E agora é com ela. na página 40, a quinta linha de baixo para cima. O emprego cosmoético da absolutização. Tá. E tem a relativação. Ele tem relação, na verdade, com o emprego cosmoético e relativização. É que, de acordo com o contexto, as coisas são relativas ou absolutas. Por exemplo... Então, esse absoluto que eu gostaria que... Tá, eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, o princípio da descrença, ele diz, tenha suas experiências pessoais. E isso é relativo às experiências parapsíquicas, às experiências construtivas. A gente não pode fazer a absolutização que o Arlindário é um gênio. Mas, em compensação, você não pode fazer a relativização de que o Arlindário seja um burro. Não é nem uma coisa nem outra. Tá certo? Então, é isso aí que ela quer explicar. Não é isso que você queria explicar? E também a questão, por exemplo... Eu estou pondo em pratos claros. Tem coisas que são absolutas. Pois é. Por exemplo, assim, você não vai experimentar crack, né? Você vai experimentar coisas positivas, coisas que são construtivas para a consciência. Então, eu noto, assim, que em alguns contextos políticos, institucionais, as pessoas absolutizam determinadas premissas de má fé, né? Até por não entenderem essas premissas. Então, de acordo com o contexto, existem verdades relativas ou absolutas. Agora, na fatologia também, terceira linha, última coisa, a generalização deficitária, terceira linha de cima para baixo. A criança, por exemplo, ela estabelece algumas generalizações. Por exemplo, ela diz, eu ponhei ou eu fazia, porque ela regulariza um verbo irregular. Então, ela generaliza uma regra para todos os verbos. Então, isso é uma generalização deficitária. E nós fazemos isso em diversos níveis. Generalizamos coisas que não podem ser generalizadas. Sempre existem as exceções, como os verbos irregulares. Se bem que o verbo ponhar, ele come solto em foz. Obrigado. Ele... Tamara, aqui no ar. Nós podemos criar também um verbo, né? Vamos criar o verbo arlindarizar. Arlindarizar. Sabe qual é o verbo arlindarizar? Pois é, mas como eu estava falando para vocês... Oi. Em patologia, a oitava linha, poderia aprofundar a generalização superavitária? A generalização superavitária daí é o contrário da generalização deficitária. É quando você usa um determinado padrão que você percebeu em uma pesquisa ou que você percebeu na sua prática e você, a partir desse padrão, consegue inferir outras coisas, outros conhecimentos. Entende? É quando você consegue generalizar uma conclusão para outros meios, para outros contextos. Tamara, em tecnologia, Tecnologia? página 41, você coloca a técnica dos conceitos conjugados e a técnica da justificativa associativa. Poderia explicar ambas, por favor? A técnica de justificativa associativa, né? Você falou aqui. Isso. Você faz associação de ideias, você conjuga conceitos. É o que tem mais relação, por exemplo, com a interdisciplinariedade, né? Você conseguir operar associando diferentes contextos. Por exemplo, eu estou tendo agora essa experiência na escrita da minha tese, que eu comecei a escrever sobre livros didáticos. Só que aos poucos eu comecei a perceber o quanto os livros didáticos estão relacionados com uma série de outras questões, com a própria história da educação, com a formação dos professores, com as políticas educacionais. Então, quando você estuda um conceito e você começa a aprofundar na compreensão desse conceito,
você sai desse objeto e você consegue ir a outros objetos. Então, de uma parte, você começa a ter uma visão do todo. Você pode enxergar muitas coisas que compõem a educação brasileira a partir do livro didático. E, por exemplo, a projeção consciente também. Você pode estudar muitas coisas que compõem a consciência a partir do estudo da projeção consciente. Então, eu vejo mais ou menos por aí. Para mim, essas técnicas, elas são do aprofundamento no objeto que você estuda, que você conhece. Enfim. Tamara, Oi. aqui no B. Sim. Na página 40, patologia, sexta linha. E no finalzinho, o adentramento na lógica interna da cultura alheia. Você pode falar um pouquinho mais? É assim, você não pode ter uma posição relativista cultural, como, por exemplo, achar que a infibulação é uma questão cultural, então tem que ser aceita. E que se você não aceitar isso, é um etnocentrismo. Isso, você tem que entender as diferentes culturas e entender elas em relação a uma ética maior, a uma cosmoética, um respeito à dignidade humana. Porém, você tem que entender a lógica dessa cultura. Por que eles fazem isso? Aonde isso está na história daquela cultura? Qual é o significado que aquilo tem para os seus atores? E aí fica mais fácil até de ajudar, de intervir. Mas as coisas têm um significado que às vezes se perdem e se tornam meras práticas. Então você tem que buscar entender o que significa aquilo para as pessoas daquela cultura, historicamente. Obrigada. Bem. Tamara, Oi. aqui no atrás, na página 41, na fatologia também, no final da sétima linha, autonomia crítica composta pelo cotejo entre ideias próprias e alheias. Poderia ampliar um pouco esse conceito? Sim, a autonomia crítica, né? Com base na conjugação dos conceitos próprios e alheios, significa assim, muitas pessoas querem desenvolver autonomia. Aí elas passam a não ouvir mais o outro. É só ela que interessa. Então eu quero ser autônomo, eu não escuto mais o outro. Eu só escuto a minha própria voz. O que eu penso, aí aquela pessoa teimosa. E na verdade a autonomia é você conseguir ouvir o outro, ver o que o outro tem a acrescentar as suas ideias, as suas experiências, e a partir disso estabelecer uma reflexão mais profunda. Então autonomia não é você não ouvir o outro, só ouvir a si, mas é fazer um cotejo entre o que o outro pensa, o que o outro fala e quais são os seus conhecimentos prévios. É você conseguir conjugar. Obrigada. E no final da página, também no final da linha 10, a ponderação da conduta pessoal de acordo com a compreensão do nível de responsabilidade do outro sobre as próprias ações. Pois é, e isso foi uma questão que eu aprendi muito na época que eu voluntariava aqui no CAEC como coordenadora dos laboratórios. Eu percebi assim que enquanto coordenadora eu tinha mais responsabilidade do que os demais voluntários. E quando o voluntário é recém-chegado, ele tem menos responsabilidade do que eu. Então eu tenho que ponderar a minha conduta em relação a isso. Entende? Eu tenho que entender que a pessoa que está recém-chegando, ela ainda não tem tanta visão de conjunto. Ela ainda não tem tanta visão da seriedade do trabalho. Então eu tenho que fazer ela perceber isso, mas ao mesmo tempo eu não posso exigir dela a mesma responsabilidade que eu tenho. Eu tenho que assumir mais a responsabilidade. Eu fui percebendo aos poucos que quanto mais você está maduro em uma determinada situação, mais responsabilidade pelos outros você tem. E às vezes, eu não estou dizendo que isso é sempre, mas às vezes o erro do outro é um erro seu, se você é o mais responsável na situação. Porque algumas coisas são previsíveis e algumas coisas são evitáveis, não tudo. Tá bom, obrigada. Tamara, letra B. Página 41, tecnologia. Tá. A segunda linha, técnica da convivialidade evolutiva e a técnica da dupla evolutiva. Amplia para nós, hein, pessoal.
Eu acho que tem o manual, né, da dupla evolutiva que me ajudou muito, assim, a entender o quanto uma dupla precisa, se ela quer ser evolutiva, os dois precisam colaborar com a evolução um do outro. Ou seja, precisa haver uma relação construtiva, né? Você tem que ajudar o outro a crescer e o outro ajudar você a crescer e se respeitar e ceder, né? Ceder de vez em quando e às vezes não ceder, enfim, dialogar bastante, tentar, assim, ó. Mas uma coisa que me ajuda muito, assim, por que eu incluí isso? Eu acho, assim, ó, na minha opinião, tá? Eu não sei se todo mundo aqui vai concordar com isso, mas na minha opinião, o ideal é que exista uma intercompreensão e que não exista impedimento de nenhum dos dois da dupla de fazer a sua proexis. Isso é o ideal. Então, no momento que você impede o outro de fazer alguma coisa por um interesse egoísta seu, isso não está certo, né? Porque você também não quer ser impedido de fazer sua proexis. Então, você tem que abrir mão de muita coisa, tipo, de passar junto sábado, porque o outro tem reuniões na IC dele aos sábados, e você voluntaria durante a semana, e você gostaria de ir num cinema sábado. Só que tudo, uma boa conversa ajuda. E uma coisa que ajuda, assim, bastante a entender qual é o significado do outro, assim. O que é importante para o outro, o que é importante para você. Aí você vai ver que, às vezes, aquilo que é importante para o outro não é tão importante para você e vice-versa. Aí você tem que encontrar um meio termo. Sempre negociando, conversando. Não adianta brigar, porque às vezes brigar, você briga porque você não ouviu o outro. Porque se você ouve, você vai entender e vai ter um conflito, mas esse conflito vai ser dirimido no diálogo. Acho que o diálogo é sempre importante, tentar entender a perspectiva do outro, o ponto de vista do outro. Obrigado. Ampliou os meus conhecimentos e eu estou caminhando para 40 anos de casado, mais 4 e vai para 44, então eu estou no caminho certo. Obrigado. Eu acho assim, só queria dizer que uma coisa que eu acho que eu acho interessante num casal é que exista uma aprendizagem mútua e que os papéis mudem do menos doente ao mais doente. Porque sempre você ser o mais doente é muito chato. E sempre o outro ser o mais doente também é muito chato. Então é bom, às vezes, você assumir uma postura assim de aprender com o outro e o outro assumir uma postura de aprender com você e ter uma mudança, uma flexibilidade, assim. Eu acho muito chato aqueles casais, assim, quando você é o que manda ou o outro é o que manda e você é aquele que tem que aprender. Ele é o sábio e você é o bobão que tem que aprender com o sábio. Não, você tem que ter uma mudança disso. Você tem que ser o sábio de vez em quando e o bobão de vez em quando. Aí fica mais legal, eu acho. Eu quero dizer para vocês que a Editares vai lançar por esses dias uma nova edição do Manual da Dupla Evolutiva. Tá certo? Tá. Agora aqui. Obrigado. Sempre notei que sofro assédio primeiro por parte de consciência, sob forma de cobiça, inveja. Isso acontece há anos. Mesmo fazendo um EV profilático, exteriorizando energias em favor dessas consciências, eu não consigo me livrar desse estigma. O que fazer quando isso acontece e trava a vida da gente em todos os setores? Quando o assédio vem de consciência, os assediadores ajudam a piorar o meio de campo, ou essas pessoas são capazes de agir sozinhas? Tem de tudo, depende. Digo, existe energia suficiente numa consciência para destruir a vida da outra? Existe. Isso tudo tem. Por isso que tem assédio, possessão, mega assediador, essas coisas existem. Feliz ou infelizmente faz parte da evolução. Agora para você. No final da página 42, o item ressoma. Ao renascer, o restringimento somático provoca a perda de consciência. Esse restringimento é somático devido a que fatores? Todo ser inicia sua ressoma com um conde de lucidez? A lucidez é o fator primordial na descentração cognitiva? Pode comentar sobre os conceitos a respeito? Olha, é que na verdade o restringimento somático, né?
o restringimento do cérebro, do organismo, da biologia da criança, faz com que ela perca a lucidez que ela tinha antes de ressomar, né? Então, as unidades de lucidez da consciência integrada são perdidas no momento do nascimento. Eu sempre me pergunto por quê, é uma pena, né? Que bom que a gente nascesse com os conhecimentos que a gente tem atrás de outra vida. Só que depois, aos poucos, eu fui me dando conta que não ia ser bom, não, porque a gente ia ficar muito a priorista. Né? Então, talvez a gente não fosse ficar aberto às mudanças, né, que aconteceram, ia ficar preso lá. Tipo, na outra vida, eu fui um grande matemático. Eu ia ficar preso àquela minha teoria matemática e nessa vida não ia ver outras coisas. Então, eu acho que é evolutiva a perda de consciência. Então a gente ia ser muito priorista, porque nessa vida é assim. Às vezes a gente aprende um determinado conhecimento e a gente acha que aquilo ali explica o mundo e fica fechado para outras coisas. Lê uma teoria, eu li Vygotsky, eu acho que Vygotsky explica tudo no mundo. Eu fico a priorista em relação àquilo. Então eu acho que isso, a perda de cons, ela tem a sua função. Quanto aos assuntos sobre pirâmides do Egito, Machu Picchu, quer dizer, Machu Picchu, que eu gosto de falar, né? Ilha de Páscoa, Stonehenge e os agroglifos, essa diversidade de assuntos que envolve as civilizações passadas. Dentro da conscienciologia é possível entender esses processos passados? Tem relação ou traz algum benefício para a humanidade nos dias de hoje? Olha, tem muita coisa, isso é uma parte histórica. Aí, às vezes, tem relação com certas pessoas que têm retrocognição, etc. tal. Mas tem lugar desse que é muito carregado. A Ilha de Páscoa, Machu Picchu, são muito carregados em matéria de energia. Vai devagar com Andor lá. Na página 41, paradoxologia. O paradoxo do fechamento da conta egocármica propiciar a abertura da conta policármica. Como podemos classificar a descentração cognitiva no desenvolvimento e interação humana? Olha, eu acho que quando você resolve alguns problemas egocármicos, como, por exemplo, algum traço fardo, e você começa a ir para o polikarma, significa que você começa a ajudar outras pessoas a resolverem aquilo que você resolveu. E, ao mesmo tempo, a aprenderem com isso. Eu acho que a maior descentração cognitiva que a gente tem quando a gente vai para o polikarma é o próprio parapsiquismo, é a abertura para a multidimensionalidade e para a multiexistencialidade. Porque o fato da gente viver preso à matéria é uma falta de descentração cognitiva, de certa forma. A gente fica na matéria, a gente acha que as coisas são só o que a gente vê. Isso se parece muito com a criança, o bebê recém-nascido, que também acha que tudo se explica pelo concreto, né? Ele não consegue elaborar um pensamento mais abstrato. Então, eu acho que o polikarma, ele necessariamente envolve você se descentrar da matéria. O senhor citou em tertúlia anterior que o pandeiro foi desativado em 1985, correto? Quando ele foi criado? Ele foi criado na década de 70. Ele durou muito pouco. Porque foi tudo para fazer a conclusão de trabalho do povo que ia ressomar agora nessa nova geração aí de intermissivista. Respondendo à minha pergunta de ontem, quando disse que conhecia a conscienciologia em outubro passado, portanto retardatário, devido aos trafares, pois tem 55 anos, o senhor recomendou para que eu fosse ao CAEC procurar a Apex. Estive no CAEC entre 23 e 31 de 8. Fiz acoplamentário, 2 dinâmicas e 2 laboratórios, todos gratuitos. Hoje percebo o resultado positivo desse aprendizado. Gostaria de sua opinião sobre paisagismo, pois estou recomeçando minha vida e penso em fazer um curso técnico de 18 meses nessa área. Estou sem emprego há mais de 1 ano, por ter perdido meu comércio que tive por 22 anos. Olha, o processo é o seguinte, você não tem nada que ver com pandeiro, não. Mas tudo indica que você tem que ver com pombal. Você é da turma que passou pelo pombal. Eu lembro de você aqui rapidinho. Agora, o que é que se passa? Nesse caso do paisagismo, eu sou 100% favorável.
Nós precisamos de defender a natureza. E é preciso de gente que entenda do assunto para defender contra a poluição. Olha bem o processo internacional. Então, o paisagismo hoje, eu considero ser isso. É tanto que faz 16 anos nós estamos tentando fazer o paisagismo aqui. Agora que nós estamos desenvolvendo mais a situação. De modo que é muito bom você entrar nessa área. Vamos em frente, com pensamento positivo. Ainda tenho algumas dificuldades de convivialidade. Identifico que mexer com o meu ego, quando duvidar da minha sanidade, vive eu ter um psicossoma alongado. E esse fato exaltou meus megatrafais, egoísmo e orgulho. Agora, me manifestando de forma mental somática, com auxílio dessa nova e maravilhosa didática da conscienciologia. Isso aqui é outra pessoa, tá? É mais ou menos, eu não sei. Engraçado é que parece ser... sobrenome é o mesmo, mas são pessoas diferentes, cidade diferente, tudo diferente. Agora, e verifico a minha melhora através dos meus megatrafores, intelectualidade cosmoética. Isso seria uma mega descentração cognitiva? Qual seria o limite tênue entre a TARES e o estupro evolutivo? Eu acho que o limite entre TARES e estupro evolutivo não é tênue. Porque, para mim, a TARES é aquilo que faz com que a pessoa saia da Matrix. Tipo assim, eu sempre vejo assim, eu faço alusão ao filme Matrix. Você sai da ilusão de que você vive num mundo de matéria, né? Você não vive só preso na matéria. Então, a TARES é ajudar a pessoa a sair da Matrix. Às vezes, sair da Matrix é sair das autocrenças que a cultura impõe. Então, por exemplo, você nasceu no Rio Grande do Sul, você é gaúcho, e você começa a acreditar que você é um gaúcho, que você é a primeira prenda, que você gosta de chimarrão, que você tem que casar e ser uma grande dona de casa. E aquilo tudo está tapando sua consciência. Né? Aquilo tudo está impedindo a sua manifestação livre. É o restringimento cultural. E eu acho assim que quando você começa a se libertar dessas amarras, você se sente feliz, você se sente bem, você começa a ter contato com a sua verdadeira consciência. Só que não adianta você tirar o que a pessoa, no caso da pessoa que está exercendo TARES, não adianta tirar o que a pessoa tem sem mostrar aquilo que é a consciência dela. Então não adianta apontar para face sem apontar para fora, porque se eu acredito que eu sou uma gaúcha, se eu sou primeira prenda, e aquilo, eu toco gaita maravilhosamente bem, e aí eu não sei nada da minha consciência, do que eu posso pensar de interessante, aí alguém vem e diz, não, porque isso está tudo errado, a pessoa tira meu chão. E isso daí é estupro evolutivo, é quando você tira o chão e não mostra para a pessoa para onde ela pode caminhar. Então eu acho que primeiro você tem que mostrar um rumo, depois você pode ir ajudando a pessoa a desconstruir esse chão que é uma amarra. Onde é que você nasceu? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu nunca fui primeira prenda. Qual lugar? Não, eu nasci em Erechim. Ah, Erechim. É. Pois é, a turma lá, a turma que conhece Erechim, por causa da editora, é isso, a gráfica. Mas eu nunca fui primeira prenda. Lá tem gente muito boa. Não, nem tentei. É uma das grandes gráficas do Brasil, Erechim. O povo é bom, trabalham bem, muito bom. Tamara. Oi. Marisa. Bah, garota, como tu falaste bem. Oi? Bah, garota, como tu falaste bem. Aqui. Eu queria, por favor, isso é uma brincadeira. Eu queria, por favor, que você falasse em fatologia sobre o atributo mental somático da associação de ideias. Dentro desse contexto seu da desconcentração cognitiva. Descentração. Sim. É patologia, segunda linha. Sim. É o atributo mental somático de associação de ideias. É você associar, né? Esse mecanismo, como é que você vê? É uma técnica, é um atributo da consciência? Como é que você vê isso? É o seguinte. Na minha opinião, a descentração cognitiva ela não tem limite. Né? Tanto que aqui na elencologia está todo mundo, o bebê, né? O serenão, já lá desde o bebê até o serenão. Então ela não tem limite.
Você entender a perspectiva do outro é algo que sempre vai acrescentar nos seus conhecimentos. Você abrir a sua possibilidade de conhecimento é algo que sempre vai acrescentar. Você está entendendo? Aí eu volto naquilo que eu já falei, que às vezes você estuda, domina um assunto e acha que aquilo explica tudo. E você perde de ver a realidade. Porque a realidade, os fatos, eles mostram muita coisa. E eles sempre vão dar uma possibilidade de você ir um pouco além daquilo que você estudou. Eu lembro que quando eu fiz minha pós-graduação, minha especialização, eu fiz uma monografia. E de repente eu me dei conta que toda vez que eu via um problema, ou seja, que a teoria que eu estava estudando não explicava o que eu estava vendo na prática, eu tentava tapar aquilo. Não tem problema, eu vou explicar isso aqui. Como eu escrevia muito bem, para mim era fácil, eu tapava os problemas, entende? Ao invés de abrir os problemas. Então, acho que você não ter medo de ver os limites do seu conhecimento é o que faz com que você consiga ter cada vez mais descentração cognitiva, ou seja, entender outras perspectivas, ver o mundo de outras maneiras. Tá. Então, só um minutinho. Então, na hora que você resolveu deixar de tapar os problemas, através das associações do conhecimento, você ampliou a visão dos assuntos, é isso? Fez uma ampliação. Sim, eu não sou uma exímia, né, problematizadora. Não, a gente está assim, conversando, né? Tá. Uma outra coisa que eu queria, por favor, é que você adentrasse um pouco dentro dessa visão também, que é a diferenciação entre forma e conteúdo. Por que eu abordei esses dois assuntos? Que vem justamente nos gargalos das pessoas que estão querendo escrever, entendeu? Ou estão escrevendo. Por isso que eu estou pedindo você fazer um aprofundamento desses dois temas. A questão da escrita, eu acho que primeiro você tem que ler muito para depois escrever. Sobre uma coisa. Aí você vai ter conteúdo, que é mais importante que a forma. Porque senão você escreve poesia, né? Você escreve literatura. E os meus primeiros trabalhos acadêmicos eram literaturas. Porque eu gostava muito, sempre gostei muito de literatura, né? Sempre gostei de ler literatura. E quando eu comecei a ir para a ciência, eu valorizava a forma. Então eu não via os problemas. Aí quando eu comecei a ler, estudar, mas não é só ler, é também você observar. Então você tem que observar a realidade, observar o que está à sua volta, observar o que acontece e refletir sobre isso. Então às vezes a gente está muito preocupado com o produto final, o livro. Mas o interessante é primeiro se preocupar com o conhecimento, com a problemática que você quer resolver. O que você escreve precisa ter relação com um problema que faça você ter vontade de estudar. Entende? Então ele sempre é ligado à sua experiência prática. Eu nunca vi graça em estudar aquilo que não responde uma dúvida minha. Então primeiro você tem que ter dúvidas, mas o que? Problemas. Entende? Depois você tem que estudar buscando resolver aqueles problemas e não se preocupando com os problemas que vão surgindo além daquilo que você está pesquisando. Quando surgem problemas durante a pesquisa, não significa que você não está sendo um bom pesquisador. Significa que você está sendo um ótimo pesquisador, porque você está vendo as lacunas daquilo. Significa que você está indo além. Então o que eu digo é, primeiro arranje um problema. Tá? Primeiro arranja um problema que faça você perder o sono, que você tenha vontade de resolver aquele problema. Depois, você estuda muito sobre aquilo ali, mas faz sempre uma relação entre o que você lê e o que você observa. Aí, depois você escreve. Porque aí, a forma, ela vem, né? A forma, se você leu, também você vai conseguir, quem lê mais também acaba escrevendo melhor, né? Olha, muito obrigada. Você chegou no ponto que eu esperava que você chegasse. A gente trabalhou junto lá nos laboratórios e toda a sua forma, assim, eu nunca cheguei a falar isso pessoalmente para você, mas toda a sua forma, toda a sua abordagem sempre foi muito pedagógica. Tamara, parabéns, tá? Obrigada. Tamara, aqui em cima no ar. Página 41, na tecnologia. Por favor, fale sobre essa técnica da relativização cosmoética.
O que você está pensando sobre isso? É relativizar cosmoeticamente aquilo que eu já falei. Significa que você não vai relativizar coisas que são daninhas ao ser humano, aos animais, à natureza. Então você não pode ser relativista em tudo. Entende? Relativizar, às vezes, significa você entender o porquê aquilo acontece. Você entender os significados por trás daquilo ali. Agora, você não deve, né, de forma alguma, relativizar. Fumar crack pode ser evolutivo para algumas pessoas. Isso é uma relativização anticosmoética, né? Então, relativizar tudo não é uma postura evolutiva. Você pode dar um exemplo de alguma técnica da relativização cosmoética que você tenha usado? Porque para mim não fez sentido, eu não entendi. Você quer falar em termos de técnica, né? Técnica. A técnica... É técnica, né? Sim, tá. A técnica que eu uso... Por exemplo. Tá, eu vejo um problema. Por exemplo, nos laboratórios. Você foi coordenadora durante quase uma década. 5 anos. 5 anos. Eu não tirei tanto esse exemplo da minha relação com a coordenação dos laboratórios. Eu tirei mais esse exemplo da minha relação com os estudos. Eu tirei esse exemplo. Mas é tipo assim... Você vê um professor atuando, ou uma pessoa atuando, e você vê que essa atuação não está de acordo com o que você espera em termos de qualidade. Né? Você acha que aquele professor ou com aquele voluntário não está atuando bem. Como você vai abordá-lo? Entende? Como você vai agir em relação àquilo ali? Às vezes, você tem que entender os limites da pessoa. E às vezes... Você não pode, não tem como você entender os limites da pessoa, porque se você ficar perdendo muito tempo e entendendo os limites da pessoa, a ação daquela pessoa vai prejudicar muita gente. Então é assim que você tem que agir, você tem que sempre ver as pessoas envolvidas em determinada situação, tá? E aí você observa, tem pessoas envolvidas em uma situação, e alguém está agindo errado em relação a todo mundo ali. Então, você vai ser assistencial com a maioria, tá? E com a pessoa que está agindo errado, você vai tentar ser o mais assistencial possível, mas tem que agir rápido e com assertividade. Entende? Sim. É mais nesse sentido. Sim. Muito obrigada. Oi. Tamara, Oi. Em patologia, segunda linha de baixo para cima, a condição da visão curva e a ominovisão. Sim, é quando a visão curva é quando você vê atrás do morro, né? É quando você tem uma visão maior das coisas. Eu não estou dizendo que eu faço isso aqui. Isso é uma coisa que eu gostaria de poder fazer. Mas é você não se contentar com aquilo que você vê na forma. É você buscar as razões daquilo ali. Que às vezes são históricas, que às vezes são contextuais. Entende? É você buscar não explicar a coisa pelo que a coisa é aparentemente. Mas você estabelecer mais relações. E a omnivisão seria... É a mesma coisa, é uma visão mais interdisciplinar, você fazer uma relação, né? Você estabelecer a relação entre aquilo que você vê, o contexto, a história, as inter-relações envolvidas. Se você tem desenvolvimento parapsíquico, você faz também uma leitura energética, ver as energias envolvidas no processo. Aí você começa a atuar a partir da economia de males. Gostaria de ponderar sobre a responsabilidade que se tem ou não. Esta responsabilidade é diferente das atribuições de tarefas que o indivíduo possui em função de ter mais conhecimento e experiência no assunto? É aquela resposta que eu dei antes. Por exemplo, assim, uma professora numa sala de aula com crianças de 7, 8 anos. Tá? Quem é mais responsável dentro dessa sala de aula? A professora ou os alunos? Né? Então, é claro que a professora é mais responsável. Por quê? Porque ela já tem as suas faculdades mentais mais desenvolvidas.
Então, muitas vezes, eu fui professora, por isso que eu estou dando esse exemplo. E eu me dei conta, assim, que inicialmente eu era uma professora ruim, porque eu não conseguia impor limite. Então, as crianças subiam na mesa, gritavam, eu não conseguia, assim, digamos, controlar as crianças para que elas pudessem aprender. Eram muito bagunceiras e eu também não tinha uma postura interessante para lidar com aquela bagunça. E aos poucos eu fui me dando conta de que as crianças faziam bagunça porque eu deixava. Ao mesmo tempo, eu não podia ser muito autoritária, porque o autoritarismo em excesso a criança também não aprende, isso eu já notei. Né? Eu já vi em salas de aula que um ambiente, eu mesmo como aluna, se o professor era muito autoritário, eu não conseguia aprender. Aquilo me travava. Então, por isso que quando eu fui ser professora, também eu não era autoritária demais com os alunos, porque eu sabia que aquilo ia travar os alunos. Mas eu comecei a me dar conta de que certas situações eu podia prever. Por exemplo, assim, tempo para chuva, a criança fica mais agitada porque ela não pode brincar na rua. E aí você tem que dar uma atividade que não exija tanta concentração. Né? Você tem que saber falar firme. Então você tem a responsabilidade. O que as crianças fazem ali em sala de aula é da sua responsabilidade. Se elas fazem muito bagunça, não é problema das crianças. Pode ser delas também, né? Porque tem crianças mais bagunceiras do que outras. Mas o professor ele tem que saber lidar com isso, não adianta. Segundo o livro A Invenção do Povo Judeu, escrito pelo historiador israelense Shlomo Sandi, o povo judeu é a invenção do sionismo. Segundo o historiador, isso ocorreu porque um povo pode reivindicar a terra, enquanto a religião não pode. No caso dos judeus, eles são uma religião e não um povo. Porém, o sionismo se autorretratou na condição de povo para ter direito à reivindicação de terras, tal qual ocorreu no pós-guerra. O que o senhor acha dessa tese? Conhece essa obra? Eu já estive vendo. O livro dele não é muito antigo, é recente e é muito controvertível. Agora, o que se passa? Eu, com referência ao pan-judaísmo, eu acho que eles arranjaram um tradicionalismo que é o mais antigo da Terra e muito difícil de demover. Há muita gente inteligente no meio dos judeus. Agora, o que se passa? Eles estão errados do ponto de vista de política dentro do sionismo, para mim, totalmente errado. Porque eles se baseiam no processo do imperdoamento, que é o princípio de Talião. Isso é coisa superada. A gente tem que perdoar os outros, perdoar, até antecipadamente em certos casos. No judeu você não vê isso. Outra coisa que eu acho também, eles dão valor demais para o cifrão, para a moeda, para o dinheiro. Vocês veem, o negócio é sério. Eu acho, por exemplo, que o maior impedimento para nós caminhar para um Estado mundial é justamente Israel. E eles é que vão prejudicar isso aí cada vez mais. Porque vocês pensam bem, o dia que tiver um Estado mundial, a tendência vai ser acabar com a moeda. Se acabar com a moeda, isso vai estourar com os judeus. Como é que fica? Como é que fica um judeu sem dinheiro? Você já pensou? Não, já raciocinou numa coisa dessa? Então vamos pensar, há umas raízes muito antigas e difíceis dentro do pan-judaísmo. Agora, é bom que já tem uma pessoa igual ao Sandy, que já está falando nessas coisas e procurando debater isso aí. Você quer falar alguma coisa? Porque isso aí, você é um cara que entende o assunto. Não saberia bem qual ponto abordar disso tudo, assim, é muita coisa, né? Mas, assim, existe um problema muito antigo, que é a questão dos judeus e também outros povos que são remanescentes lá da antiguidade, que não tem uma vinculação com o Estado, vamos dizer, nação, né? São espalhados. Eles não se fixam, eles veem onde é que está o dinheiro. Mas isso é que se um país, por exemplo, a economia cai, eles começam a cair fora, vão para outro, que a economia esteja melhor. Só pensa em dinheiro, a base do processo é essa. No judaísmo, isso tudo se complexifica, né? Fica mais enraizado, como o senhor estava falando, devido ao processo religioso. Então você São junta 5 milênios. A base, você faz uma base teológica para um processo intrafísico, aquilo, como diz aqui a Tamara, absolutizou de um jeito terrível.
E eles têm uma dificuldade danada. Como é que Os desenraiza isso? princípios rígidos, até o modo de se vestir. Agora, a coisa pior que eu acho é o problema, por exemplo, veja bem, essa briga deles com os palestinos. Isso já está, daqui a pouco vai ser a Guerra dos 100 anos de novo. Agora, o que se passa? Eles é que não cedem, lá no fundo é isso. Pense bem, eles têm em Israel até a bomba atômica. E fica aquela meninada dos palestinos jogando pedra nos tanques. Gente, isso é um absurdo. Né? Sim, patético. Não dá. Tem um amigo meu que me convidou para ir a Israel. Eu gosto muito dele, eu tenho uma série de amigos que são judeus, mas eu não topei a parada de ir. Eu falei assim, não, eu não quero ir porque o ambiente lá não pode ser bom. Eu garanto para você que não é bom. Eu também não fui e não pretendo ir. Hein? Eu também não fui e não pretendo ir. Pois é, te convidaram também, né? Tem família lá. Pois é, você tem família. Mas veja, no meu caso eu tenho amigos. Inclusive tem um deles que é um cientista que saiu de lá para se encontrar comigo no Rio, para a gente ver problema parapsíquico. Eu atendi a ele tudo. Você veja bem como é que é. Tem um outro que gostava demais de falar comigo sobre o problema da bolsa, que ele achava que eu conhecia essas coisas, porque eu andei estudando com judeus, você sabe. Sim. Foi um judeu extrafísico que me ajudou nas minhas viagens internacionais. E ele de vez em quando está aqui, que é o Jinxpil. Jinxpil. O nome dele é Lloyd Jinxpil. Ele era considerado o maior empreendedor da Califórnia enquanto ele viveu. Ele ajudava Hollywood, ajudou uma série de coisas. Agora, ele me ajudou extrafisicamente dentro dos processos. Entende? Tudo é meus amigos. Interessante. Judeus, muito tempo. Eu já fui judeu, mas faz tempo, né? Deixei logo devido ao processo da bitola. Sim. É muita bitola. Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa. Tem um judeu que eu estudei há um tempo, que é o Spinoza, né? O Baruch Spinoza, Benito Spinoza, que eles chamam, né? Então, no século XVII, ele era daqueles judeus portugueses, né, que foram para a Holanda, e lá ele foi excomungado pela comunidade judaica da Holanda, lá de Amsterdã. Então, assim, ele foi o primeiro a fazer uma crítica assim, ao judaísmo de um modo filosófico, vamos dizer, fundamentado, que é o Tratado Teológico Político, né? E lá ele fala que os judeus, pela atitude deles de, vamos dizer, não entrarem numa interação com os povos, eles acabam atraindo uma espécie de... Mas veja, é o princípio italiano. Ele colocou isso no século XVII, né? 1620, 1630. Mas já tem gente que já acabou com isso antes. O senhor tem alguma noção dessa consciência? Já falavam isso. Entende? Sim, eu estudei os judeus, a história dos judeus excomungados, assim, pelos próprios judeus desde a antiguidade. Em matéria de fundamentalismo, aonde tem mais fanático no meio dos judeus, eles são extremamente rígidos, extremistas e às vezes excessivos. Por isso que é que eles não cedem nessa questão de Israel. E eles dominam a mídia, presta atenção, dominam a economia mundial, todo mundo sabe disso. Fizeram até, tem bobagem que já fizeram contra ele. Por exemplo, protocolo dos magos. Aquilo é loucura. Foi comprovado que é besteira. Aquilo é besteira, aquilo é para dar o golpe. Mas, por exemplo, as questões lá do Ford, que escreveu um livro, já tem coisa séria. É bem misturado, né, professor? Misturado, mas já é o meio termo, tipo Spinoza. A Hannah Arendt, por exemplo, que é judia, pois foi sério. Ela é seríssima. O julgamento de Nuremberg, por exemplo, aquele caso lá do Eichmann, aquilo é terrível. Que foi depois do Nuremberg. O Eichmann. Sim, foi. 20 anos depois, quase. Veja bem, o que eu falo, para mim ela foi uma das grandes intelectuais do século XX, foi a Hannah Arendt. Mas agora, tinha coisa ainda esquisita, né? Aquele negócio, por exemplo, dela não falar a verdade sobre o Heidegger, que ela gostava dele. Também estava errado. Quer dizer, esse processo de bitola é que eu acho difícil, a pessoa bitolar demais. Agora, 5 milhões de bitola, em matéria de ideologia na Terra, o pan-judaísmo é o mais antigo que tem. Então eu vejo isso como muito difícil. Professor, e o Spinoza, ele se libertou naquele momento? Não, ele ficou livre disso. Ele ficou livre disso. Eles que mandaram ele embora? Tem vários que ficaram livres, viram nessa mesma época ali, né? O problema é o seguinte, gente, nós temos que acabar
com as paredes, as portas e as janelas. Entrar no universalismo aberto. Isso é a cosmovisão. O panjudaísmo só visa a monovisão. E o pior, tem o dinheiro lá no fundo. Isso é terrível. Outra coisa, o segredo é a alma do negócio, é típico do processo judaísmo. Isso é... Quero fazer uma Então pergunta. é muito atraso dentro de uma inteligência absurda, porque são muito inteligentes. É um paradoxo, né? É o paradoxo da situação. Assim, uma pergunta que eu vou fazer. Mas e a questão deles serem perseguidos, assim, desde a Idade Média? São porque eles mesmos fazem a perseguição. Presta atenção do modo deles. Escuta, eles estão num país. Se a economia começa a piorar, eles são primeiro a deixar o navio, ó. Cai fora. Todo mundo vê isso. Você não fica pensando que foi só o Hitler que combateu o judeu, não. Isso já vem lá na história. O fato deles serem perseguidos desde a Idade Média, desde antes até. Escuta só. Você não acha? Esqueça os judeus. E vamos supor agora, aonde você está trabalhando. Chega uma pessoa de fora e começa a fazer um enclave dentro do lugar que você trabalha. Só para ela. Não tem contato com ninguém. Aquilo que tem contato é só para fazer um negócio, para ganhar dinheiro com a pessoa. Mas mais nada. E fica ali. Você acha que você pode confiar nesse povo? Que isso é bom? Que eles são simpáticos? Isso é fraternidade? Isso é o judaísmo. Você está entendendo como é que é? Agora, tem pessoas boníssimas, gente ótima. Mas agora tem gente, igual o meu amigo lá de New York, que ele veio para trabalhar com o processo dentro do judaísmo. Nasceu numa família de rabinos. E ele veio para mim e falou assim, olha, eu conheço, vi a sua situação, vi os seus cursos, eu tenho o curso intermissivo, fiz isso para combater isso aqui. Mas está muito difícil. O que acontece? Passou a temporada, ele sumiu. Aí ele mandou um recado para mim que não podia mais encontrar comigo, que ele tinha se tornado rabino e se casou lá dentro. Então, mais uma vida que ele jogou fora. E esse teve o curso intermissivo. Esse aí é um que eu posso dizer que até o momento ele é um fracasso em matéria de completismo da ProEx dele. Esse aí fracassou. E ele é consciente disso. Agora, ele é dos mais bravos, uma inteligência. Agora, ele é impressionante. O rapaz, moço ainda, chegou para mim e começou a contar tudo o processo do curso intermissivo para mim. Ele trabalhou para isso. Agora, de todos os judeus que eu conheci que fizeram curso intermissivo, esse aí é o mais avançado. Mas até o momento, eu não sei. Amanhã ele pode ser retomador de tarefa, sei lá, né? Às vezes ele está esperando alguém dessomar para ele se liberar. Você está entendendo? Que às vezes tem um processo afetivo, uma pessoa na família, a mãe. Isso aí tem que ir com calma. Eu, por exemplo, eu demorei uns 4 anos para deixar o espiritismo, porque eu estava respeitando a minha mãe, dentro das condições do trabalho de assistência que ela fazia. Às vezes, a gente nunca sabe. Tem atenuantes nessa história que a gente precisa ver. Pode ser que amanhã ele apareça aí. Esse rapaz é formidável, fora de série. Conhece tudo sobre o processo de Conscienciologia. Eu e o meu irmão, a gente estuda muito a história da nossa família para entender esses processos, né? E o meu irmão até, ele esteve em Israel, tudo para entrevistar uma tia, nossa bisavó, que é viva. Ela tem 102 anos, né? Ela nos contou um negócio interessante, que o irmão dela, que lá estava na Polônia, que lá ele já começou a criar tipo uma certa ruptura, digamos. Né? O nosso, que é o meu bisavô. Ele veio e lá ele decidiu que ele não ia mais andar de cabeça coberta. Sabe? Lá, ele e o irmão mais novo dele. Aí eles vieram, né, para o Brasil e tudo, por isso a gente está aqui. A gente começou a entender, né, como que a gente conseguiu ressomar nessa condição nossa agora. Não, é uma condição que é rara, raríssima. Existe comunex, quer dizer, comunidades extrafísicas só de judeus. E outra coisa, eu já vi caso que eu suspeito, a minha hipótese é essa, que a Consim deixa a soma aqui, vai lá e volta, e ela não viu que ela esteve lá. Ela ficou tudo dentro de um óleo tão carregado que ela não consegue sair disso. Então, o problema de lavagem subcerebral
mais forte que tem é do pan-judaísmo. Professor, e esse plot, digamos assim, que por exemplo, eu e meu irmão nascemos, né, numa família de judeus. Esse meu bisavô, ele fundou uma sinagoga em Porto Alegre, né, apesar de ser mais liberal, mas ele fundou uma sinagoga. Como é que é esse negócio, assim, esse às esse vezes plot? ele fundou para poder fazer atares. Era uma instituição... Ele aí estava bancando um infiltrado. Vai com calma, esse povo é muito inteligente. Será? Seu avô deve ser super inteligente. Bisavô. Ele escreveu alguma coisa? Não, ele era político. O meu bisavô era um judeu político e agora ele não seguiu essa norma. Ele não deixou nada escrito? Você já pesquisou isso? Não deixou, está dizendo que não. Olha bem, hein? Ele era judeu, vocês esqueceram. Sim. Ele tem uma rua com o nome dele em Porto Alegre. Tem uma rua com o nome dele que está escrito, é Luiz Lederman. Gente, judeu é super ele era há uma sagacidade, perspicácia, professor, hiperacuidade, sabe o que aguda. Diz? Sabe o que a gente diz tem que saber como é que funciona. Não pode ter... Por exemplo, aquela moça que chegou no instituto. Chega lá, eu vejo o jeito dela, viro para ela e falo assim: você é muito aguda no conhecimento de economia. Você é judia? Eu falei assim, totalmente. Aí ela começou a trabalhar com o instituto. Um dia ela chega com a declaração de imposto de renda dela. Eu olhei e vi que ela está mandando dinheiro para fora sem motivo nenhum para fora do Brasil. Meti o pau no negócio. Falei assim, ó, você está aqui no Brasil, está fazendo isso aí você está errado. Aí eu virei para a Marina e para a turma e falei assim, ó, essa fulana não vai aguentar ficar conosco. A cosmoética não vai deixar que ela fique conosco. Foi dito e feito. Passaram-se alguns meses, ela sumiu. Não tem como. Nunca mais apareceu. Agora, fabulosa, uma técnica, uma inteligência fora de série. Agora, a hora que começou o negócio todo por aí, a hora que eu falei, você está mandando dinheiro aí? Não, mas está tudo declarado, tem tudo. Eu falei assim, mas isso não é correto, presta atenção o que é que você está fazendo. O problema da cosmoética. Aí comecei a expor para ela a cosmoética em diversas áreas. Falei assim, como é que é a sua vida? Você deve ter mais coisa nisso. Mas o judaísmo estava acima do processo moral coletivo dela totalmente. Agora, igual esse, tem um monte. Outra coisa, essa menina é também do curso intermissivista. Eu sabia, pelo o que ela chegou sabendo tudo, participando, debatendo assim claramente. Então, olha só, professor, qual que é a interessante da história. Esse nosso bisavô, ele tem uma rua com o nome dele, né? E na plaqueta, ele sempre põe assim o que a pessoa foi, né? E tem lá, patriota brasileiro. Patriota. É um paradoxo. Você sabe por ele era amigo do... Você sabe por quê aí? Ele está defendendo o judaísmo. Quem escreveu lá está defendendo o judaísmo. Patriota. Ele era amigo dos está mostrando que daqui, lá do Getúlio é de Vargas, fora. Esse povo, ele era amigo. Porque judeu falou em judeu, todo mundo sabe. É um cara apátrida. Ele não tem pátria. Ele está onde o dinheiro manda, onde a mídia manda, onde o poder manda. Você acha que isso pode ter sido positivo para ele, esse vínculo aqui? Não, esse processo da pátria, isso é contra ele. Deve ser alguém que colocou isso, independente dele. Eles fizeram isso depois que ele morreu? Sim. Então está na cara. Foram os judeus que colocaram esse patriota lá, está na cara. Você está entendendo? É óbvio. Gente, eu tenho muitos amigos judeus. Já estudei isso demais. Em vidas anteriores, pelas minhas retrocognições também, eu sei dessa história. Eu admiro muito um monte deles. Agora, é difícil você achar alguém que escapou igual a vocês. É muito difícil. O envolvimento, sabe? A lavagem cerebral é muito forte. A gente tenta entender, assim, aonde que começou dos nossos antepassados essa abertura para a gente conseguir ressomar, assim. Você onde é que pode abriu? que não foi nessa Abriu vida em algum do seu lugar. bisavô, foi antes. A coisa é mais ampla. Da minha ou da dele? Não, a dele a com dele. vocês. Nossa. E de vocês também. Outra coisa, não fica pensando que vocês estão a primeira vida como judeus. Não. Eu que já fui judeu, não sou judeu nessa. Mas presta atenção, o meu nome é Vieira. Sim, sim. Não é esquisito? É o nome Por quê? O nome cristão novo. É o cristão Por novo. quê? E outro, o senhor é da família de Trás dos Montes, né? Os cristãos novos. O senhor não falou que a sua família vem de Trás dos Montes lá? Trás dos Montes. Lá Pois é. nicho judaico. Então, agora veja, a minha família há quanto tempo? Isso foi que eles vieram para cá no século XVIII. Você está entendendo?
os cristãos novos, aquele negócio todo. Não. Agora, é muito estranho. Vieira, é o meu nome. Estão perguntando se será que eu não fui meu bisavô. Meu bisavô dessomou em 67 e eu ressomei em 75, né? Acho muito improvável. Sei, mas olha, não fica pensando que ser judeu a primeira vez, não. Outro dia o senhor falou que deve foi ser milhares. a milésima ou centésima. Por aí. Igual eu, não fica pensando que eu fui judeu uma vez. Não, foi muitas vezes. Acho que agora é a última, né? Vamos ver. Não, a sua eu garanto que é a última. A minha já foi a última, já passei por ela. Vamos ver se eu consigo ajudar uma turma grande aí com isso, né? Agora, olha, o que eu tenho pena é desse nosso amigo de New York. Agora, eu acho que um dia vai cair a ficha. Alguma coisa vai acontecer com ele. Entende? Paulo, você comentou ainda há pouco a questão daquela Consex, que ela dessoma, quer dizer, está lá no extrafísico, na Comunex, volta para cá, vai de novo e ela não consegue ver a diferença, né? Que ela está tão envolvida naquele holopensene. Qual é o fator que faz quebrar esse processo? Lavagem cerebral. Não, quebrar. Agora, para quebrar, como é que ela sai disso? É a TARES. Em algum momento... Não, é a TARES. Mas agora, essa TARES tem que entrar de tal maneira que a pessoa mesmo faça, vamos dizer, a cura. Ela se liberta. Porque se ela não quiser, não vai. Olha o caso do meu amigo de New York. Presta atenção, ele é um exemplo clássico. Mas olha só, você estava colocando justamente até de condições de judeus que ficam para judeus, né, e ficam nisso. Sim. É um ciclo vicioso. Sim. Intrafísico e extrafísico. Mas em que momento há esse espaço para entrar uma informação nova? O Zéfiro andou trabalhando com essa turma. Por isso que eu sei dessa história. Você ia perguntar sobre isso? Sim. Eu te entendi o pensamento. Agora, o que é que se passa? Isso é antigo. Eu conheço essa história para frente e para trás. Então, agora, a primeira coisa que eu acho que é terrível. O problema de judeu começou tudo com quem? Foi Abraão. Sim. Abraão era egípcio. Egípcio, até um certo ponto, presta atenção, é a mesma coisa de árabe. Árabe e judeu é a mesma coisa, tudo é uma família só. A raiz é a mesma. Semitas. São primos. Isso, pensa só nisso. É um absurdo isso aí. Agora, a situação é tal que a gente não sabe quem é que já foi e quem não foi. Por exemplo, eu pergunto assim para alguns amigos meus: você acha que você foi judeu na última vida? E eles são árabes, hoje. Tem muitos que foram judeu na última. Você está entendendo? Agora, uma coisa estranha, muito estranha, é o seguinte: os árabes se matando uns aos outros. Presta atenção como é que isso é comum entre eles. É o problema de quê? O princípio de Talião. Essas pessoas, como judeus, aceitaram o negócio. Agora, o princípio de Talião é uma das leis mais antigas da humanidade, é de Hammurabi. Agora, então, presta atenção nisso. Esses caras foram judeus, acostumaram com aquilo. Eles saíram do judaísmo e entraram no árabe. Então, mudou apenas a parentela. É o negócio da parentela que eu estava falando. Entende como é que é? Então, o que é que se passa? Eles hoje matam uns aos outros. Olha o tanto de gente que se mata no Iraque, no Afeganistão, todo dia. Entre eles. Você está entendendo? Isso ainda é influência do processo da lavagem cerebral judaica em cima deles. Agora, é terrível a gente ver o domínio de uma coisa sobre a outra, né? E o tempo passando e ninguém toma atitude. Por exemplo, as hipóteses que esse povo arranja para defender Israel, as hipóteses que o Pentágono tem para defender Israel, dá pena. Não há lógica, não há racionalidade. O mundo todo está contra os Estados Unidos atualmente, praticamente o mundo todo. Está todo mundo a favor do Estado Palestina. E vem o Obama, com aquela cara de meninão dele, não resolve nada. Professor, eu queria perguntar o seguinte... E outra coisa, o Obama é de origem árabe. Presta atenção. Eu ia justamente perguntar, né, isso que o Loche perguntou, né, do processo vamos dizer, de conscientização da Consciex, né, dele conseguir sair daquilo ali. Aqui, ó, dos judeus. Eu quero dizer para você e para o seu irmão, aqui tem um monte de judeus. Só que tem que eles não são mais judeus.
igual a mim, aqui na nossa comunidade está cheio de judeus. Agora, muitos desses, quem pescou esse povo foi o Zéfiro e a equipe. Eles conseguiram se ressomar no contexto não judaico. E eu e meu irmão não. A gente tem muito ex-judeus aqui, é o que tem mais. É um monte deles. Agora, eu quero mostrar para vocês uma causa lógica dessa realidade. Presta atenção, Tamara. Eu já disse para vocês que os judeus são das etnias talvez a mais inteligente que tem na Terra. São mais antigos e mais organizados. O processo todo, a maior prova que tem disso, é que a maior parte dos prêmios Nobel, os novelistas, os laureados pelo prêmio Nobel, todos, a maioria são judeus. Tá bem claro, entenderam até aí o nível de inteligência que é? Agora veja, nós estamos trabalhando com a conscienciologia. A conscienciologia eu chamo que é a ciência das ciências. É aquilo que os evoluciólogos e os serenões já usavam há muito tempo, mas os judeus ainda não usavam. Eles ainda não tinham ideia disso, porque não tinham gabarito de admitir os conceitos avançados e transcendentes da consciência. Entende? Agora, então, veja. Na hora que nós vamos juntar todo mundo, Heuerbeck, Milicem, a coisa toda vem para aí, depois nós vamos trabalhar no Pombal, depois, ainda quando eu venho para cá, já sou homem aqui, num corpo, e eles fazem até o pandeiro para a gente trabalhar, para abraçar esse povo, recolher a turma, acolher o povo. Quem é que vocês pensam que nós estamos mexendo? A maioria. Tudo era os mais inteligentes da Terra. Tinha que ter judeu dominando isso tudo. Você está entendendo? Agora, eu já tentei expor isso para alguns deles. Alguns entenderam, outros não. Então, veja, aqui, uma boa parte. A hora que eu falo, por exemplo, a Grace, que era judia, eu estou dando um exemplo. E outra coisa, ela reconhece que ela tem ainda uma raiz violenta de judaísmo na cachola, no micro-universo consciencial. Mas você entendeu? Se nós estamos mexendo, o que é que eu falo? Desde o início, quem me conhece há muito tempo, o Moacir, essa turma toda sabe, que eu falo, nós temos aqui aquilo que sobrou de mais antigo da Terra é que entende a conscienciologia. Quem faz o curso intermissivo é gente dos mais veteranos, mais traquejados, aqueles erados, é a palavra que eu uso. Esses erados são quais? Judeus. Professor, mas essa aí é a minha pergunta. Acapiche? Capiche? Acapiche? Esses erados, professor, é o pessoal do Egito? Por que é que eu falo que eu lembro dos negócios do Egito? Por exemplo, Eurico Passanufo nasceu em Sacramento. Vocês pensam que ele era o quê? Antes. Não, e a sua mulher também. Eu coloquei o nome dele lá na rua que nós fizemos, lá no bairro que eu criei lá em Uberaba. O Eurico Passanufo está lá. Professor, então existe uma relação direta entre Egito e Alemanha? Existe. Porque o processo da Alemanha era gente que já brigou demais com os judeus, que eles criaram. Esse povo de nazistas, esse povo todo, é gente que já foi judeu, que ficou com raiva, criou uma cisma. E, então, por isso que eles fizeram esse negócio de holocausto. Se você for estudar o negócio estatistiquamente, o negócio é esse. É briga igualzinha essa dos palestinos com os israelitas. Mesma coisa. A situação é a mesma. É coisa deles. Gente, eles foram dominando a situação. Até hoje, quem domina a mídia maior, tudo é judeu. Você vai olhar. E eles não aparecem, eles nunca falam. Eu sei disso por causa dos meus amigos. Eu, com o tempo, fui vendo. Os meus amigos meus já indicavam para eu... Não, a melhor pessoa que você pode fazer com isso é o fulano. A melhor pessoa é o outro. Você vai olhar, todo mundo é judeu. Então, aquilo tem os canais, sabe? As ondas submersas, underground, tudo judaico. E você não sabe o que é. A hora que você vai pesquisar, você vai ver. Você começa a puxar o fio da meada, tudo é judeu. Então tem aquela rede de trabalho, de atividade, de comércio, de indústria, tudo judaico. Uma pergunta para mim, professor.
O meu livro, Projeciologia, eu descobri isso tudo. Quando eu vi todo mundo está trabalhando comigo, ele era judeu. Agora, mas tudo indicado por ele. Professor, eu já vi o senhor falar, né, deixa eu falar uma coisa aqui. O senhor falou já uma vez, né, que um amparador lhe disse que a base da baratrosfera é a religião, assim, a raiz, digamos, da baratrosfera. Então a gente pode tirar algumas inferências disso, né, nesse sentido. E não é só isso, não. É uma pena quando você vê aquelas pessoas inteligentes que já foram judeus durante muito tempo, que hoje estão sendo transmigrados. Eu nunca esperava isso. Aquilo que eu vi, por exemplo, que o enumerador ficou sensibilizado, é porque tinha gente que nós conhecemos, eu e ele, na época do judaísmo. Está entendendo? E que estava sendo transligado. Professor. O negócio não é fácil. O problema da teimosia, gente, o monideísmo, é um troço terrível. Agora, por exemplo, qual a influência de Deus na ciência convencional? Preciso de estudar isso também. Aquele senhor de Nova York, da livraria, aquele senhor era judeu? Qual? O senhor de Nova York que falou da dragona. Eu não pude conversar com ele sobre isso, mas eu tenho a impressão que nessa vida ele não era. Ele foi. Agora, veja, pela nossa conversa, eu toquei no assunto, estamos passando com ele, porque eu não pude conversar com ele, eu queria conversar com ele a semana inteira, para sondar a personalidade, mas não deu. Eu estava para viajar, o negócio tudo já encaminhado, quando eu voltei o ovo já tinha dessalmado. Agora, ele é o seguinte, ele sabia de tudo isso. O outro que era também disso, que sabia tudo, é o cara de Botafogo. O tal que estudou. Vocês sabiam que o Nostradamus era judeu? Sim. Esse que estava estudando, sim. O Nostradamus, ele deve ter estudado Cabala também, né? Também. E sabia bem da história toda, e mexer com os processos. Esse negócio de magia, no fundo é Cabala, né? Magia lá no fundo é Cabala. Tudo é Cabala. Agora, tem uns processos terríveis. Por exemplo, eles falam a missa negra da igreja. Isso não é nada perante aquilo que a Cabala é capaz de fazer. Entende? Cabala prática. A Cabala prática. Você sabe o negócio de reunir tudo na mesma hora e pensar contra a pessoa. E acabam com ela. Isso tudo é feito. Tem cada coisa, visão atrás do morro aí, ó. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Entende? Agora, muita gente não deixa nada por medo. Elas não mudam por medo. É a pusilanimidade. A gente tem que ver isso. É o caso desse meu amigo de New York. Engraçado é que a última vez que eu encontrei com ele, eu falei assim, eu estou admirado da sua coragem. Espero que a pusilanimidade não contagie você. Foi dito e feito. Meses depois eu recebi o aviso dele que ele não podia encontrar comigo, mandava muita lembrança, me desejava melhor. Você está entendendo? Melhor, vamos dizer, good luck. Você está entendendo? Ele ficou por isso. Nunca mais eu pude encontrar com ele. No Espiritismo, aprendi a realizar o desassédio no caso de incorporação, pressionando o dedo na região do fronto chakra do assediado. Isso está certo, quebrando a hipnose que ocorre nesse momento. Na conscienciologia, posso realizar a mesma tarefa com o arco voltaico ou somente com exteriorização de energia. Nesse caso, o assediador é retirado definitivamente ou pode retornar em seguida? Não, olha, não faça nada dessa besteira. Não faça o arco voltaico encostando na pessoa. Não deve encostar. Isso é tolice, não é por aí não. Senão você não vai conseguir fazer a diz assim. Vai com calma. Isso aí, ó, no Espiritismo é uma coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem uma série de condições, mas nós não podemos usar hipnose nesses casos, não. A própria possessão é baseada na hipnose. Isso não é bom, é negativo. A cidade onde moro tem apenas 13 mil habitantes. E nos últimos dias tivemos 3 assassinatos por conta do narcotráfico. A cidade encontra-se sem delegado, sem juiz e com apenas 2 ou 3 policiais militares para fazer a ronda da cidade. Não era comum esse tipo de violência por aqui, mas já que a cidade é muito pequena, é possível ver o crack se alastrando com muita força. Há uma grande omissão por parte dos responsáveis da população, que se sente vulnerável.
Os jovens estão comercializando droga tal qual doce. O que podemos fazer nessa situação para ajudar? É pôr a boca no trombone, chamar o Estado, é aqui no Paraná. Fala lá para Curitiba, toca para o governador é muito sensível, ele vai ver o que ele pode fazer para vocês. Fale com o governador, vale a pena. A pessoa é do Alto Paraná aqui, isso aqui é no Paraná. Consegui chegar ao SCP-3 totalmente amparada pelos meus 2 filhos, foi excelente. Fizeram perguntas ao EPICOM e o pequeno se projetou com pouca lucidez pelo relato dado. Vou matricular um menino de 11 anos no CIP e minha filha no SCP-1. Entretanto, eles reclamam e replicam todos os meus argumentos. O que devo fazer para assisti-los mais, além de trabalhar com as energias? Olha, mostra exemplos positivos para eles. Isso, às vezes, vai fazer mais força, vai dar mais resultado. Por que o Estado mundial extinguirá a moeda? De que maneira funcionará a troca? Por favor, pode dar uma ideia? Olha, o processo é o seguinte, o que manda não é o dinheiro. Dinheiro é uma coisa que o homem criou. Nós não precisamos, você pode viver sem dinheiro. Eu, por exemplo, já escrevi e já foram publicados milhões de livros meus. São mais de 50 títulos. Tudo eu dei para a obra de assistência social. E esse da Conscienciologia eu dou para as GCs. Agora, o que é que se passa? Eu consigo viver sem nada e sem mexer com dinheiro. Eu nunca tive problema maior com dinheiro, nasci no lugar que não tinha dinheiro. O meu avô fazia o escambo, que na ocasião se chamava catira. Então, o processo todo é de permuta, é de troca, uma opção de coisa. Você pode viver muito bem sobre isso, mas tem um outro problema. O que manda é o seu trabalho pessoal. Esse que é o verdadeiro dinheiro, é o seu esforço pessoal. Isso aí é só arranjar meios de mostrar a coisa funcionando. Outra coisa, tudo que nós temos aqui é feito à base de voluntariado. O voluntariado, lá no fundo, é um processo praticamente sem dinheiro. Que as pessoas doam o que têm. Isso é o voluntariado. Vocês todos estão doando a sua mão de obra, no mínimo, para as coisas da Conscienciologia. É verdade ou não é? Mas isso é escambo até o seu. Então o negócio da mais-valia, as bobagens, por exemplo, do Marx, isso tudo já era, está tudo superado. Você sabe, Marx e Freud já foram para o espaço, né? Já acabaram. Professor. De modo que o negócio agora é ver daqui para frente o que tem. Então, o Estado mundial, ele vai, pouco a pouco, nós temos que chegar lá. Agora, quanto tempo vai demorar isso? 1 milênio? Mais? Como é que vai ser? Eu não sei. Professor. Depende da gente. Nós aqui estamos começando a debater esses assuntos. Conselho dos 500, os processos todos que nós temos aqui de política, a democracia pura, o problema do Estado mundial que a gente está... O caminho é por aí. Professor, vamos ver o que dá. Professor, aqui no P. Minha questão sobre transmigração, o caso do EM, ele veio de um planeta que tecnologicamente era mais avançado, mas foi destruído por causas naturais. E no caso dele, como a Terra é um planeta menos avançado, não foi uma transmigração deficitária no caso Não, dele? ele não era assim tão avançado, não. Agora, lá foi esse processo cósmico que aconteceu. Tem muita coisa que acontece nesse sentido. Entende? Mas ele não era tão mais adiantado que a gente aqui, não. O planeta dele... Por exemplo, em matéria de parapsiquismo, na Terra, nós somos mais adiantados que eles lá. Mas no caso, sim, tecnológico, eles eram mais avançados, no caso? Não, uma coisa ou outra, ele gostava disso. Tinha uma, por exemplo, o aspecto, o problema ocular deles. A gente não sabe como é que foi isso. Outra coisa, o processo, por exemplo, deles gostarem mais do redondo e não do quadrado. Quer dizer, alinhando. Isso aí é um negócio sério também para a gente pensar. Tudo é um caso para pensar. Entende? Então, isso é uma coisa para a gente ponderar. Você vai ver oportunamente, que eu já respondi até agora, umas 200 perguntas ou mais, né, sobre o assunto do EM. Eles estão estudando isso há algum tempo, faz alguns meses nós estamos estudando isso aqui. Houveram relatos de que algumas espaçonaves do planeta dele chegaram na Terra. Você tem ideia do que aconteceu com... Não, eles foram escolhidos, selecionados dentro da situação para poder ser estudado nesse planeta o problema do psicossoma. Isso é que eu fiquei sabendo desde o início. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, ele não veio para ajudar só ele
ou a etnia dele, ou a população do povo. Ele veio para ajudar esse planeta também a entender o processo do holossoma a partir do psicossoma. Então, isso é importante, porque é um negócio exótico, diferente. A possibilidade dele, por exemplo, oftalmológica, a gente via a distância, ele fez eu sentir as coisas igual ele. Via a distância e você via aquilo microscopicamente lá na frente. Então eu via a água caindo lá dentro do carro. O carro estava andando. Aí começou aquela chuva, começou a cair água no morro, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas ali. E no morro começou a cair a água, e ele falou assim, não, você agora olha, porque ele conseguia incorporar em mim, etc. Eu deixava ele fazer possessão benigna, eu afastava, ele tomava conta do corpo, eu tinha interlocução com ele falando pelo meu corpo. Você está entendendo como é? Que é um monólogo psicofônico. Tudo isso eu fiz com ele. Agora, então, ele falou para eu ver. Aí eu comecei a ver a água cair, daí a pouco eu vi os micro-organismos que tinham na água que estava caindo. Isso tinha lá quase 1 quilômetro de distância. Como é que eu vi? Uma outra coisa. Lá pelas tantas, nós passamos ainda de carro, lá no aterro do Flamengo. Então, eu falei assim, observa as árvores. Então, o negócio começou a mudar, eu vi que o meu fronte chakra tudo mudou. Quando eu olhei as árvores, eu comecei a ver a paisagem no normal que ela é, sem perspectiva. Sai dessa. Essa aí você vai ficar sem dormir essa noite. Como é que fica sem perspectiva? Agora veja, isso aí é um assunto que eu queria estudar, porque já houve casos que eles tiraram fotografia de coisa que estava acontecendo em lugar que tinha processo de energia, que parecia que não tinha perspectiva. Um desses lugares é a Cova da Iria, que apareceram a Madonna lá em Portugal, aquele negócio todo. Eles falaram que começaram a cair uma chuva de umas coisas coloridas do céu que não tinha perspectiva. A hora que eu olhava não tinha. Quer dizer, aquilo devia estar afetando o processo da visão. Então é como se você estivesse dentro do fato, entende? Dentro da ocorrência. Você passou para dentro do holopensene, do ambiente. Mas para ver, por exemplo, micro-organismos de uma gota d'água a 1 quilômetro, isso é uma capacidade parapsíquica, não seria uma visão puramente física. Mas isso aí eu já conhecia. Eu já sei disso, que chama elongação, ou elongamento. Por exemplo, às vezes você sai, parece que você tem uma tromba aqui. Aquilo sai e você é capaz de pesquisar como é que a pessoa está pensando lá na frente. Isso é elongação. Outra coisa, o braço, você faz assim, você mexe na pessoa lá na frente. Essas coisas todas eu já vi isso, desde a minha mocidade. Agora, esse outro aí, não. Isso aí já é um processo oftalmológico super avançado, que eu não entendo. É diferente. Tamara, Osvaldo, aqui acima no ar. Oi. Ontem justamente estivemos com Alexandre falando um pouquinho de política, no qual o tema aqui que você está desenvolvendo tinha muita relação com uma questão que estivemos tratando, que é justamente a parte de antagonismos políticos. Dentro da tua pesquisa, como você vê que esta descentração cognitiva poderia ajudar justamente no tratamento desses antagonismos políticos, de posições extremas, um olhando para o outro em questões políticas? Você quer dizer as dificuldades políticas, as diferentes opiniões? Isso mesmo. Antagonismos políticos? Olha, Osvaldo, eu acho que o problema da política é quando você se apega demais a uma ideologia política e observa de menos a realidade política. Aí é que ocorrem os maiores antagonismos. Eu acho que quando você transforma a questão política em ideologia, eu vejo mais por aí. E eu acho assim que você construir uma concepção política, você tem que observar muitos fatos, ler muito jornal, cotejar, pensar, refletir, observar, estudar. Não é tão fácil assim você elaborar uma opinião política. Às vezes a pessoa é apegada a uma ideologia
E ela não vê a realidade, porque tudo ela já bota aquela interpretação ideológica na frente. E eu acho que a gente tem que entender as diferentes ideologias, as diferentes perspectivas, para poder melhor olhar para os fatos. Obrigado. Gente, eu entrego a Tamara para vocês aí. O que é que vocês têm mais? O que é que ficou ainda obscuro? Aqui na página 41, na politicologia, você Sim. colocou o coronelismo. Você pode explanar aí, ó. Porque o meu verbete ele tem alguma relação com a política, é mais com a conviviologia, né? Mas o coronelismo é a questão da pessoa que ele tem até descentração cognitiva, porque ele memoriza o nome de todo mundo, ele sabe da vida de todo mundo, ele é muito agradável, né? Ele é muito... é uma pessoa geralmente carismática, né? Eu sempre tenho medo de pessoas carismáticas. Quando eu olho uma pessoa e ela me dá um amor, assim, Você vê que ela já foi judia em alguma vida. Eu sempre tenho um pouco de medo, assim, porque às vezes o coronelismo é isso, pelo conhecimento que ele tem do outro, pelo quanto ele alicia o outro, pelo quanto ele consegue desfazer as carências afetivas do outro, ele acaba por conseguir dominar toda a situação e colocar tudo ao favor dele, né? Os interesses dele são egóicos. Porque também aqui, dentro dessa que está falando, entraria a ditadura quando é centrada num ditador, né? Sim. Diferente, por exemplo, da ditadura militar, que você tem vários, mas Sim. que é muito comum dentro dessa linha que você está trazendo, né? E aí, de repente, porque o coronelismo e não, de repente, o ditador, que é bem a falta da descentração, né? A descentração. Tem a exemplologia aqui, né? Que eu estava escrevendo, descentração cognitiva egóica. O ato de falar a linguagem do outro para dominá-lo. Então você fala a linguagem do outro, você conquista a atenção do outro, mas o seu objetivo ali é dominar. E a descentração cognitiva assistencial é de entender a linguagem do outro para esclarecê-lo. Então você entende, mas você busca o esclarecimento. Em relação às ditaduras que você falou, eu acho que uma ditadura, ela não é só o resultado da ação de uma pessoa. Ela tem outros interesses envolvidos sempre. Ela sempre é financiada por pessoas que têm interesse naquela ditadura. Então ela é sempre um contexto político maior. O coronelismo, ele já é um contexto menor, que é mais fácil você perceber a descentração cognitiva usada no contexto da dominação. Tamara, você tinha falado dessa questão do carisma, mas o carisma a gente não tem que ver do ponto anticosmoético, existe o carisma cosmoético também. Você falou que tem receio. Existe, mas aí você tem que olhar para ver, né, se ele está cosmoético ou não, mas você não pode se deixar seduzir pelo carisma, assim, da pessoa sem criticar, suspendendo o seu juízo crítico. Aí você vai poder ver se a questão está cosmoética ou não. Mas claro que o carisma é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa. A questão é que, por exemplo, na política, a grande maioria dos carismáticos são anticosmoéticos. Exatamente. Então a gente fica desconfiado. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fico pensando é por que propaganda política com musiquinha e não sei o quê? Não devia ser isso. Os candidatos, eles deveriam apresentar as propostas deles com seriedade. E não fazer uma propaganda. Eles deveriam poder apresentar as propostas e a gente ver qual é a melhor proposta. Né? Eu acho que a política é muito baseada na retórica. A questão do Lula pode pôr bastante defeito nele, mas ele é carismático. Mas ele usou esse carisma, ele fez um monte de corrupção e continua ainda mais popular, é incrível isso. Ele é leniente. Com o carisma dele, não é? O processo é leniente. A questão do governo Lula, assim, eu vejo que tem todo esse processo da corrupção, mas ele também foi mestre em agradar gregos e troianos, né? Porque, por um lado, ele conseguiu um projeto, assim, ele conseguiu colocar, de certa forma, em ação, um projeto que agradou os mais pobres, os mais necessitados, com a questão das bolsas, não sei o quê. Por outro lado, ele conseguiu ele agradar a elite, né?
e agir de acordo com as políticas internacionais. O mais prejudicado, a educação. Os banqueiros também. Judeus. O mais prejudicado foi a educação, entendeu? Judeus, banqueiros. Eu acho que no a livro do educação... Maquiavel, O Príncipe, eu tem li. um capítulo que justamente fala um caso que se Sim. adequa bem a essa condição. Os pobres são a maioria, A própria elite, ela pode tirar do meio do povo uma personalidade que possa ser fácil para ser manipulada. Manobrar. Então, ali, se você pegar lá o capítulo do Maquiavel, no Príncipe, Sim, é bem esse Aí caso. eu te pergunto, tem Aí a video questão atrás disso? Eu queria falar das políticas educacionais, Os né? estão ótimos. Que é o que eu estudo. Nunca ganhar tanto dinheiro. A questão das políticas educacionais que eu coloquei aqui, né? Que a gente, na efeitologia, tem o efeito das políticas educacionais, a ausência do efeito das políticas educacionais sobre a descentração cognitiva. É que as políticas educacionais no Brasil hoje, elas seguem os interesses das políticas internacionais. Então, a educação no Brasil é moeda de troca. A gente não tem um plano de educação próprio. A gente pega empréstimo do Banco Mundial, a gente age de acordo com as organizações econômicas financeiras, e em troca disso, tem que aceitar os propósitos educacionais deles. Então, por exemplo, todo mundo fala aí o PISA, o Brasil tem que ir bem no PISA, que é o Exame Internacional de Leitura e Escrita. O que é o PISA? O PISA é um exame que, quem organiza o PISA, que eu estou estudando agora, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que organiza o PISA. E o que é o PISA? Ele vai ver somente a educação mínima. Eles vão avaliar somente o mínimo de conhecimentos matemáticos e na alfabetização e de leitura. Então isso minimiza a educação no mundo inteiro. E o Brasil está seguindo essas políticas, isso está no plano de educação da Dilma, eu li, não gostei do plano. Eu acho que a tendência é minimizar muito a educação. Só que a gente vê que no Ministério da Educação existem algumas rupturas com esse projeto. Existem divergências. Né? A gente vê que existem divergências. Depois não sei de quanto tempo. Não concorda com essas políticas internacionalizadas de educação. Então é muito difícil hoje em dia essa questão da avaliação educacional, ela não diz muita coisa sobre a qualidade da educação. Para falar para você, o Jinxfield foi um dos fundadores de um dos maiores bancos do mundo, o Wells Fargo Bank. Eu estudei lá. Agora. Ele era aquele cara lá de dentro. Foi por isso que eu fui lá para ver, sabe, as caixas de segurança, os locais, as salas subterrâneas. Tamara, com ele. A última coisinha, desculpa a ignorância, o que é PISA? PISA é o Programa Internacional de Avaliação Educacional. E o Brasil, no último PISA, ficou em último lugar, ficou em péssima colocação. Só no ignorante. Qualquer coisa a gente põe você. Ignorante. Não, qualquer coisa a gente põe uma vindada. Mas sim. Olha, eu espero então os próximos 50 verbetes, tá certo? Tá. Eu falei só 50 hoje, então aquela ladies first, vamos com calma, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 126 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 51 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje: o Márcio sobre palestra da Sinvex, a Liliana e a Eliane sobre o grupo Longevitar, a IC Longevitar, o Albert sobre o debate em CAEC, o Oswaldo sobre o Conselho dos 500, e a Luciana sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária. Antes com vocês, a Eliana e o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Então nós vamos anunciar hoje o resultado do sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Nós temos aqui uma lista atualizada com 421 nomes de amigos associados que estão com assinaturas em dia. E nós fizemos há pouco aqui nos bastidores, com o acompanhamento do Roberto, nosso auditor aqui, o sorteio para ganhar tempo aqui. Então nós temos o primeiro prêmio, um livro JK dos Bastidores da Construção de Brasília, do nosso colega Alexandre Donato, que é o autor. O segundo prêmio é um livro, é um curso Assistenciologia, patrocinado pelo IPC. E o terceiro prêmio aqui que nós vamos sortear é o Netbook HP zerinho aqui, novíssimo. Então vamos lá. O primeiro prêmio, que é o livro JK, saiu para Vitória, no Espírito Santo, para Luciano Guilherme Belotti.
Luciano Guilherme Belotti, de Vitória, ganhou o livro JK. O curso de Assistenciologia saiu para Foz do Iguaçu para a Thelma Cristina Fernandes Crespo. Então a Thelma Crespo ganhou o curso de Assistenciologia patrocinado pelo IPC. E o primeiro prêmio aqui, que é o netbook, saiu para Ribeirão Preto, para Eni da Silva Soares. Então a nossa colega Eni Soares de Ribeirão Preto ganhou o netbook HP sorteado pelo programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado a todos. Boa tarde a todos, eu sou o Márcio Ock e hoje, daqui a pouco, às 15 horas, vou ministrar a palestra sobre talentos múltiplos na Invex. Então, você que tem interesse em conhecer sobre inversão existencial ou sobre o desenvolvimento de talentos, pode acessar o site www.acinvex.org. Então, às 15 horas, estaremos lá para poder discutir esses assuntos. Obrigado. Então, boa tarde a todos. A Longevitar vem lembrá-los do evento, o segundo encontro sobre longevidade, que vai acontecer no dia 1º de outubro, próximo sábado, no Centro de Convivência do Idoso, na Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo, das 8h30 da manhã até às 18 horas. Bom, já estão faltando só 6 dias para o evento e para o Dia Internacional do Idoso. Compareça, faça seu aporte assistencial à Socin de Idosos. O evento é gratuito, não perca. A Longevitar agradece. Pessoal, boa tarde. Como sempre, todo último domingo do mês, a gente participa, uma parceria da Conscius com o CAEC. Então tem o debate, que acontece, na verdade, todo final de semana, mas o último domingo ele é essa parceria. Então é sempre um tema de conscienciometria. Começa agora de 15 às 17 horas. Quem quiser participar presencialmente é aqui na sala compartilhada 2. Quem quiser participar online é pelo endereço www.conscius.org.br. Repetindo, conscius.org.br. O tema vai ser autoconscienciometria. A gente deu esse nome que o pessoal pediu para a gente fazer um relato que eu participei aqui durante esses 2 anos nesse programa da Conscius. A gente passa ali por mais de 10 Consciência cobaias, é uma série de experiências. A gente vai debater sobre esses assuntos. Aguardo vocês lá. Obrigado. Oi, boa tarde a todos. O Conselho da Comissão de Gestão do Conselho dos 500 da Cognópolis Foz informa que a próxima Assembleia Geral será realizada no domingo 20 de novembro de 2011, das 15 às 17 horas, no auditório da OIC. Repito, a Assembleia Geral do Conselho dos 500 será no próximo domingo, 20 de novembro, das 15 às 17 horas. Um dos itens da pauta será a apreciação do documento Diretrizes da Saúde Holossomática da Cognópolis Foz. Os conselheiros receberão o documento em breve para análise prévia. Agende-se já este compromisso. Exerça sua cidadania evolutiva. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Hoje nós falamos bastante aí durante a tertúlia sobre a questão de sair do próprio umbigo, né? A dificuldade que nós, pessoas e grupos, temos sobre isso. Foi bastante usado o caso dos judeus para a gente estudar essa questão, que é mudar a nossa pensanidade rumo ao universalismo. Para isso, veio muito a calhar o verbete da Tamara sobre descentração cognitiva, né? A questão da gente ressignificar as coisas. Então, um exemplo contrário disso, da gente ficar centrado no próprio umbigo, é justamente a gente se entender como um coabitante responsável pelo planeta em que a gente vive. E nesse sentido, então, exercer a nossa responsabilidade planetária. Então, eu vim aqui convidar vocês a se inscreverem no primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que vai discutir sobre a nossa longevidade, essa nossa capacidade de ressignificar a forma como a gente convive multiexistencialmente com os grupos. E esse evento vai acontecer daqui a um mês, 28, 29 e 30 de outubro,
e em Foz do Iguaçu, no Discernimento. As inscrições podem ser feitas aqui no CAEC, pelo telefone, pelo e-mail, pelo site ou presencialmente. São só R$100 para voluntários e R$60 para estudantes. Estamos aguardando vocês aqui. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é subhumano terapeuta. A especialidade interassistenciologia. O autor, o professor Roberto Kunz. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.